Olá, aqui é o Eduardo Cury, personal trainer, e esse é mais um episódio que tem tanto em vídeo como em podcast. O vídeo está disponível exclusivamente no meu canal do YouTube e o podcast no Spotify. Você consegue acessar tanto o vídeo como o podcast e todos os outros episódios no meu site eduardocuri.com.br. A gente já falou nessa série Olho no Olho sobre vários temas. Sobre core, sobre valências físicas, vários assuntos relacionados ao exercício, porque o objetivo é que a gente traga mais conteúdo, mais informação mais detalhada, com mais qualidade ainda, para você sobre o exercício físico, sobre estilo de vida, sobre hábitos saudáveis, e que isso seja algo assim, conteúdo de qualidade e ao mesmo tempo prático, aplicável para você usar no seu dia, que você possa acompanhar tanto em vídeo como em podcast, que é só o áudio enquanto está treinando, dirigindo, por exemplo, que você possa acompanhar esse conteúdo hoje e já aplicar isso, refletir sobre esse assunto e aplicar isso para melhorar a sua vida ainda mais. E nesse episódio nós vamos falar da relação do exercício físico com a imunidade. E é um assunto muito interessante porque todo mundo acaba percebendo que tem essa relação, mas não entende muito bem como isso funciona, como afeta, se realmente afeta. E nós vamos falar bastante sobre isso, tanto os pontos positivos como os pontos negativos, os pontos de atenção sobre isso, como isso pode te ajudar, como você pode tirar proveito de tudo isso. Então vamos lá, relação exercício físico e sistema imunológico e imunidade. Bom, o exercício realmente ele afeta a imunidade, afeta mesmo, e ele pode afetar de uma forma positiva e de uma forma negativa. Como que isso acontece? A gente sabe que o exercício, eu costumo brincar dizer que o exercício, ele é como você tem o seu carro aí e você usa o seu carro todo dia na cidade para trabalhar, para se locomover dentro da cidade. Só que a gente sabe que precisa fazer revisão do carro e aí a gente vê propaganda, antes de viajar, faça a revisão do seu carro. Aí você coloca o seu carro na estrada e ele dá um problema. E na cidade não acontece isso, mas na estrada acontece. Por quê? Porque na estrada o seu carro está sendo usado como com um uso mais extremo, mais intenso, de velocidade, de aceleração, motor, um deslocamento maior. Então isso expõe o seu carro a situações mais intensas. O que eu quero dizer com isso? A mesma coisa acontece com o exercício. Então, assim, a nossa pressão arterial, ela tem uma margem adequada. A frequência cardíaca também, a temperatura do nosso corpo também. Só que no exercício, durante o exercício, tudo isso é aumentado. Então, o que eu quero fazer em comparação dessa questão do seu carro que você usa na cidade, põe ele na estrada para uma viagem, dá algum problema? Qual que é a relação com isso? O exercício é a mesma situação. Então, no exercício, você leva o seu corpo a um nível mais extremo do que normalmente em rotina diária, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas tarefas. Só que, qual que é o ponto principal com isso? Isso é planejado. Então, ou deveria ser planejado, né? Então, realmente a frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial aumenta, a temperatura do corpo aumenta, o desgaste, o cansaço muscular, a fadiga muscular aumenta. Só que tudo isso é planejado, deveria ter sido planejado. Então, quer dizer, a gente leva, esse é o treino, é a gente levar o seu corpo de propósito para um nível mais alto, para que a gente possa, para que ele fique treinado. Só que isso é planejado. Então, no final das contas, qual que é a relação da imunidade e o exercício com isso? No final,
o exercício, quem me acompanha, quem já viu algum conteúdo meu em vídeo, postagem nas redes sociais, texto, sabe que eu falo muito sobre isso. E o exercício, ele é só desgaste. Então, realmente, a gente leva ele no nosso corpo num nível mais alto, gera um desgaste, tanto central como muscular, como de todas as formas, um desgaste proposital, planejado, ou pelo menos deveria ser planejado. Essa é a diferença de ter um profissional cuidando dos seus exercícios, da sua rotina de treinamento. Então, quando leva a esse desgaste, o que acontece? Depois disso, o nosso corpo precisa se recuperar desse desgaste. E aí, qual que é a questão? Se realmente eu estou excedendo isso no exercício, no treino, isso vai afetar a minha imunidade, vai de uma forma negativa. Como o exercício é só desgaste, quando eu não estou treinando, meu corpo está se recuperando desse desgaste. Então, o que acontece? Ele fica mais fragilizado. Então, ele ficaria mais fragilizado. Então, ele ficaria mais suscetível a infecções, por exemplo, a uma gripe, a vários outros fatores que podem realmente acontecer ali de uma forma negativa. Só que tem exemplos, eu tenho exemplos de alunos que, por exemplo, eles estão começando a sentir que está ficando resfriado ou que está ficando gripado, e aí ele ignora isso, faz um treino do mesmo jeito que ele queria fazer, que estava planejado, sem ajustar isso, e o que acontece? No outro dia essa gripe piora, aparece uma febre e tudo mais, pelo desgaste que o exercício causa e afeta a imunidade de uma forma negativa. Só que o exercício também afeta a imunidade de uma forma positiva. Eu sei que é importante eu dizer essa forma negativa, porque mesmo eu como profissional do exercício, você podia estar esperando que eu dissesse só a forma positiva, mas também afeta nessa questão negativa também. Outros fatores que afetam nessa questão negativa. A gente sabe, e eu estou falando a relação do exercício com a imunidade, mas a gente sabe que quem acompanha meu conteúdo mais ainda, que não é só o exercício, é o que eu chamo de tríade da vida saudável. O que é a tríade da vida saudável? É a alimentação, uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, sem exageros de falta de consciência, mas também sem terrorismo nutricional. Sono e descanso. Então, assim, sono, é dormir bem, eu falo muito sobre isso. Não é quantidade do que dorme, claro, tem que ter um mínimo que dorme, 5, 6 horas, mas não é quantidade, mas a qualidade do sono. E o descanso de uma forma geral, quer dizer, isso está ligado ao estresse, à ansiedade, a conseguir dormir para descansar e descansar de verdade. Descanso do treino, quer dizer, não precisa treinar todo dia, não dá para treinar todo dia. E o outro é treino e condicionamento físico. Então, tríade da vida saudável: alimentação, sono, descanso e treino, condicionamento físico. O que faz a diferença nessa proporção desses três? A diferença dependendo do meu nível de treino, eu preciso de um descanso diferente. Dependendo do meu nível de cansaço, eu preciso de um treino diferente. Então, assim, não dá para ter perfeccionismo. Eduardo, o treino estava planejado para ser 10 quilômetros. O treino estava planejado para ser um treino com muita carga. Só que eu não dormi bem, eu não comi bem hoje, como é que eu vou fazer esse treino? Esse treino precisa ser adaptado. Por quê? Porque eu sempre falo que vale mais a pena você fazer regularmente, mesmo não sendo perfeito, e buscar melhorar isso, do que querer fazer só o que seria perfeito. Eu estou sentindo dor de cabeça, então eu não vou treinar. É importante que treine, mas que faça esse ajuste do treino para aquele dia, que é melhor do que ficar sem treinar. Então a imunidade afeta nisso de uma forma negativa por causa desse equilíbrio. Se eu estou dormindo mal, se eu não estou descansando, vou fazer o meu treino,
O treino não está ligado à intensidade, um treino intenso, pesado, não está ligado só ao treino. Quer dizer, se eu estiver treinando pesado, pode ser que não seja tudo isso, depende do meu condicionamento físico, mas se eu não estou dormindo bem, então mesmo que fosse um treino leve, ele se torna pesado porque eu não estou descansado. Então precisa de um ajuste nessa proporção. E o exercício e a imunidade estão ligados diretamente. Então, assim, de uma forma negativa, nesse sentido, de ter esse ajuste. Aqui nós aqui de Goiânia, essa época do ano a gente passa por uma época de tempo muito seco, umidade muito baixa, um calor muito forte. Então isso favorece problemas, doenças respiratórias, principalmente quem tem isso mais comum, né? As pessoas que já têm esses problemas respiratórios, sinusite, todas essas doenças aí. E esse clima afeta isso mais ainda. Só que a imunidade baixa ou treinos que não estão adequados nessa proporção, treino, descanso, alimentação saudável e tudo mais, vão afetar a imunidade para baixo sim, negativamente sim. Só que o exercício junto com a alimentação e com o descanso, mas o exercício ele é uma das principais formas da gente melhorar a nossa imunidade, por causa daquilo que eu estava falando lá atrás. O treino é isso, é a gente dar um estímulo, o corpo se recuperar, mas o seu corpo está num nível de treinamento X. Se a gente dá um estímulo com exercício, ele, na verdade, ele vai para baixo desse X. E aí, o que acontece de supercompensação é que o seu corpo vai para um nível de treinamento acima desse X. Então, se ele estava X, ele vai para menos 1X com desgaste do exercício e depois ele vai para mais 2X, por exemplo. Porque ele se adapta com isso. Então, isso melhora a imunidade, melhora a força, melhora o funcionamento geral do nosso corpo. Então, o exercício ele afeta tanto na questão negativa como positiva da nossa imunidade. A alimentação, o sono, descanso, sono e o treino com condicionamento físico é a tríade da vida saudável. Alimentação, descanso e treino. Com tudo isso em equilíbrio, em harmonia, cuidado quando eu falo isso de não imaginar um mundo perfeito, porque isso não é um fim, mas é um meio. Então, quer dizer, é constante, é variável, é uma batalha, como tudo na vida, é uma batalha semana a semana. É treinar, descansar, se alimentar bem, ter um equilíbrio com isso, com a vida pessoal, com vida pessoal, com trabalho, com imprevistos, com tudo isso. Então, assim, cuidado com o perfeccionismo de esperar que tudo seja ideal, e vai fazendo e vai melhorando. Mas o fator principal para realmente a sua imunidade ser afetada de uma forma positiva pelo exercício é o autoconhecimento. Então é se conhecer. Autoconhecimento não é vitimização, tá? Eu vou explicar com mais detalhes sobre isso, porque assim, autoconhecimento não é eu sou assim e pronto. Isso não é autoconhecimento. Autoconhecimento é eu sei que se eu fizer, eu tô sentindo que tô tendo alguma complicação respiratória. Então não é deixar de treinar por causa disso. E não é ignorar esses fatos, é perceber isso, que as pessoas que treinam, elas vão adquirindo, que treinam, que seguem um planejamento com tudo isso, elas vão adquirindo um autoconhecimento, uma autopercepção maior para tirar vantagem com isso. Então, assim, estou percebendo que estou sentindo algumas complicações respiratórias. O que eu vou fazer? Então, eu não vou ignorar isso e vou deixar de treinar, ou não vou ignorar isso e vou treinar do jeito que estava planejado. Eu vou fazer uma adaptação para isso. Então, assim, exercícios leves e moderados, nesses momentos, nessas situações, são excelentes, excelentes para jogar a sua imunidade para cima. Se você ignora e faz um treino intenso, você realmente vai afetar a sua imunidade para baixo. Por quê? Porque quando
como o exercício é só desgaste, nesse dia depois do exercício, nessas horas depois do exercício, que meu corpo precisa se recuperar do treino, o que acontece? É como se, para dar um exemplo mais simples, é como se o meu sistema imunológico tivesse que escolher. O que eu faço? Será que eu vou cuidar da recuperação muscular e do desgaste do treino? Ou será que eu vou cuidar dessa infecção ou dessa gripe, desse resfriado que está querendo tomar conta? E aí, nessa hora, é a hora que essa gripe, por exemplo, ela ganha força porque o sistema imunológico precisa recuperar de tudo isso. Agora, se é um exercício leve a moderado, na verdade, ele ajuda, ele favorece o corpo a liberar logo tudo isso, sabe? Transpiração, tomar bastante água, alimentação saudável, um sono, um descanso equilibrado. Então, isso ajuda muito. Então, a grande questão da imunidade em relação ao exercício você pensar que ela pode afetar positiva e negativamente. O exercício tem que afetar, e a maior parte ele afeta a imunidade de uma forma positiva. Se ele está afetando a sua imunidade de uma forma negativa, é porque está acontecendo algum problema aí, nessa proporção, que pode ser tanto pelo exercício que está em excesso, tanto naquele treino daquele dia, ou na quantidade de treinos, não está respeitando o descanso, a proporção nisso, como o sono está ruim, ou o descanso do exercício está ruim, ou a alimentação não está adequada. Por isso que é importante ter um profissional da nutrição cuidando da sua alimentação, fazendo ela de uma forma individualizada para você, para o momento da sua vida e tudo mais. Então é muito importante ter esse equilíbrio, porque o exercício tem que afetar a sua imunidade de uma forma positiva. Se ele estiver afetando de uma forma negativa, tem algum problema aí. E onde mais aparece são nessas doenças do sistema respiratório mesmo. Gripe, resfriado, isso acontecendo de forma recorrente. Então isso mostra que realmente a sua imunidade está baixa. E como fazer isso é através de autoconhecimento. Então, começar a ter uma autopercepção maior. Quando a gente fala dessa autopercepção, desse autoconhecimento, eu falo sempre, eu sou uma dessas pessoas, todos nós atualmente estamos afetados com isso, que é a questão do rede social, internet, muita informação, a gente está vendo tudo que está acontecendo, sabendo de tudo que está acontecendo, mas menos o que o nosso corpo está dizendo para a gente. Então, assim, o que o nosso corpo está informando para a gente. Então, é importante perceber essa questão do autoconhecimento ligado ao exercício, a você e à sua imunidade. A grande diferença disso o exercício tem que afetar a sua imunidade de uma forma positiva. Se ele não estiver afetando a sua imunidade de uma forma positiva, tem algum problema aí. Então, é importante perceber o que seu corpo está dizendo para você, ter esse autoconhecimento para conseguir até ter uma previsibilidade do que vai acontecer, do que está acontecendo com o seu corpo. E isso está nesse equilíbrio, alimentação, sono e treino, nessa tríade aí. Essa é a grande diferença para você perceber e fazer com que o exercício afete a sua imunidade somente de uma forma positiva. Então, fica aqui a minha dica, o que a gente tinha para dizer sobre imunidade, sobre exercício, que você perceba esses pontos de autoconhecimento e esses 3 fatores da tríade da vida saudável, perceber que sinais que seu corpo está te dizendo sobre a intensidade do exercício, proporção entre treino, sono, alimentação, e fazer esse ajuste. O mais importante o exercício afeta positiva e negativamente a sua imunidade. E ele tem que afetar a sua imunidade de uma forma positiva. Exercício é remédio. Se ele estiver afetando a sua imunidade de uma forma negativa, precisa analisar o seu treino e ajustar isso e essa proporção treino, descanso e alimentação.
Se você quiser comentar, deixa seu comentário aí. Se você tiver sugestão de mais temas para episódios, porque essa série com esses episódios de olho no olho é voltada para você, para te ajudar a partir das dificuldades do que você traz para mim. Eu vou criando conteúdo aqui, põe para gravar. O importante para mim é que isso te estimule de alguma forma a ter mais saúde, a praticar exercício, cuidar mais de você, perceber melhor sobre o seu corpo e, quem sabe, viver mais e viver melhor. Se precisar, conta comigo, deixa seu comentário aí e muito obrigado.